Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre produtos notáveis. Para esta aula, trouxemos o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Então vamos lá. Então, a princípio, vamos apresentar a fórmula para vocês. Então, o quadrado da soma então fica assim, ó, primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Então, primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Então, se eu tenho A mais B elevado ao quadrado, observa que eu tenho dois termos somando e esses dois termos estão elevados ao quadrado. Então, o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Então, aplicando essa fórmula, fica primeiro termo ao quadrado. Mas quem é o primeiro termo? É A. Fica A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? B. Mais o segundo termo ao quadrado, que é B ao quadrado. Repete o A ao quadrado, mais, aqui eu vou apenas colar, porque são valores diferentes, fica 2AB, mais o B ao quadrado. Agora, quando eu tiver o quadrado da diferença, o quadrado da diferença agora, então, o quadrado da diferença ficará assim. O que muda da fórmula do quadrado da soma para o quadrado da diferença? É apenas o primeiro sinal. Esse primeiro sinal é positivo. No quadrado da diferença ele ficará negativo. Então, primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Aí eu vou pegar aqui o A mais um A menos B e elevar ao quadrado. Então fica assim, ó. Aqui o A é o primeiro termo e aqui é o B é o meu segundo termo. Então fica primeiro termo ao quadrado. Como agora o sinal é negativo, então fica menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Repete o A ao quadrado. Aqui os termos são diferentes, eu vou apenas colar, fica 2AB. E aqui repete, B ao quadrado. Então, ficou A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, essa fórmula eu vou utilizar para o quadrado da soma e essa fórmula eu vou utilizar para o quadrado da diferença. Então, exemplo de número 1. Eu tenho x mais y elevado ao quadrado. Então, perceba que eu tenho aí uma soma elevada ao quadrado. Vou aplicar a fórmula. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Repete o x ao quadrado. Aqui eu vou apenas colar no outro. E aqui repete. Então, esse aqui é o resultado final dessa expressão. Agora, no exemplo 2, vou pegar uma diferença, ficando assim, m menos n elevado ao quadrado. Então, o que vai diferenciar do quadrado da soma para o quadrado da diferença é apenas o primeiro sinal, que ficará negativo. Então, o m é o primeiro, o n é o segundo. Então, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Repete o m ao quadrado, menos. Aqui eu vou juntar, vai colar um no outro, fica 2mn,
e sempre em ordem alfabética, e aqui o n ao quadrado repete. Exemplo 3 agora. Agora eu vou pegar uma incógnita e um numeral, um coeficiente. Uma incógnita e um coeficiente para diferenciar agora. Vai ficar x mais 4 elevado ao quadrado. Ó, eu tenho uma incógnita e agora eu tenho um coeficiente, um numeral definido, que eu sei quem é. Então fica, esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, repete o x ao quadrado. Agora eu tenho dois numerais definidos, eu tenho que multiplicá-los. 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes x dá 8x, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Exemplo de número 4. Exemplo de número 4, vou pegar uma diferença, a menos 5 elevado ao quadrado. Então, novamente, o primeiro termo é o a, segundo termo é o 5. Então, fica primeiro termo ao quadrado, agora menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Repete o a ao quadrado, menos. Eu tenho 2 agora e tenho 5. Números definidos, eu multiplico 2 vezes 5, 10. Vezes a, 10a, mais 5 ao quadrado, o número ao quadrado é ele vezes ele. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. Agora, no exemplo de número 5, nós vamos começar a dificultar um pouco mais. Vamos colocar aqui 2x mais 3y ao quadrado. Vamos colocar número com incógnita no primeiro e número com incógnita no segundo. Agora, quando nós temos número com incógnita, é importante nós lembrarmos todas as vezes que elevarmos a uma determinada potência, toda vez que tivermos número com incógnita, temos que colocá-lo entre parênteses, somente quando elevarmos a uma determinada potência, seja ao quadrado, seja ao cubo, seja a quarta potência, mas se eu tiver o numeral com incógnita e tiver que elevar uma potência, tem que colocar entre parênteses. Então, meu primeiro termo é 2x, meu segundo termo é 3y. Fica assim. Primeiro termo ao quadrado, como é número com incógnita, parênteses, mais 2 vezes o primeiro. Aqui não precisa porque não está elevado à potência. Vezes o segundo. Ó. Aqui também não está elevado a nenhuma potência. Mais o segundo ao quadrado. Aqui precisa. Pronto. Aí 2 elevado ao quadrado dá 4. X elevado ao quadrado dá x ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar primeiro os numerais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Aí eu vou colar o x com y. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. E o y elevado ao quadrado dá y ao quadrado. Pronto. Esse aqui é o resultado final. No meu exemplo 6 agora, vou pegar o quadrado da diferença. Vou pegar agora 5x menos 3y. Vou colocar aqui 4y. Elevado ao quadrado. Então, meu primeiro termo é 5x, meu segundo termo é 4y. Toda vez que eu elevar uma potência, numeral com incógnita, vai ter que colocar entre parênteses. Fica primeiro termo ao quadrado, parênteses, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, elevado à potência, parênteses. 5 elevado ao quadrado, o número elevado ao quadrado é ele vezes ele. Então, 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. O x elevado ao quadrado dá x ao quadrado.
menos 2 vezes o 5 dá 10, 10 vezes 4, então vai dar 40. 40, pega o x e pega o y, fica xy, mais 4 ao quadrado dá 16, y elevado ao quadrado dá y ao quadrado. Pronto. Exemplo de número 7 agora. Exemplo de número 7. Vamos dificultar um pouquinho mais agora. Vou pegar aqui 2/7 de A mais 3/5 de B. Agora eu peguei um número racional, um número fracionário. Eu tenho 2/7 de A mais 3/5 de B. E aí como é que vai acontecer? Perceba que eu tenho novamente o numeral com incógnita. Quando eu elevar a qualquer potência, tem que colocar em parênteses. Então vai ficar assim. 2/7 de A, que é o primeiro, não, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 3/5 de B, mais o segundo ao quadrado. Então, o número com incógnita ao quadrado, parênteses. Aí, como é que aqui fica? 2 elevado ao quadrado dá 4. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7 dá 49. A elevado ao quadrado dá A ao quadrado. Mais. E aqui eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Aqui são frações. Multiplicação de frações, ó, numerador com numerador e denominador com denominador. Ah, aqui é um número inteiro, não é fração, mas eu posso expressar em forma de fração, porque 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, é 2 vezes 2 vezes 3 e 1 vezes 7 vezes 5. Entenderam? Então, vai ficar assim. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Passa a barra. E quem é que está embaixo? O 7 e o 5. 7 vezes 5 dá 35. Eu pego A e eu pego B agora. AB mais 3 elevado ao quadrado dá 9. 5 elevado ao quadrado dá 25. E o B elevado ao quadrado dá B ao quadrado. Então, aqui encerrou esse quadrado da soma de dois termos fracionários. Agora, no meu exemplo 8, vou pegar o negativo. 5/8 de P menos 4/9 de Q elevado ao quadrado. Então, 5/8 de P é o meu primeiro termo, 4/9 de Q é o meu segundo termo. Então, fica primeiro termo ao quadrado. Então, eleva ao quadrado, tem que colocar em parênteses, porque tem número com incógnita. Menos 2 vezes o primeiro, 5/8 de P. Vezes o segundo, 4/9 de Q. Mais o segundo ao quadrado, 4/9 de Q elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado dá 5 vezes 5, que é 25. 8 elevado ao quadrado dá 8 vezes 8, que é 64. E P elevado ao quadrado dá P ao quadrado. Menos. Novamente, ó, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 4 vai dar 40. Deixa eu ver esse 4 aqui. 8 vezes 9 dá 72. Eu posso pegar o P e o Q agora. Então, fica P, Q. Mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16. 9 ao quadrado, 9 vezes 9 dá 81. E Q elevado ao quadrado dá Q ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado final dessa expressão. Exemplo agora de número 9.
Exemplo de número 9, nós pegaremos agora com potência. Vou pegar assim, x à quarta mais x ao cubo elevado ao quadrado. Ó, então eu tenho agora potência, a mesma incógnita, mas com potência diferente. Então x à quarta é a primeira, o primeiro termo, x ao cubo é o segundo termo. Então fica primeiro termo, ó, o primeiro termo elevado ao quadrado. Como já tem uma potência, então coloque em parênteses porque vai ser elevado a uma outra potência. Mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo, que já está com uma potência, elevado ao quadrado, elevado a uma outra potência, por isso tem parênteses. Aqui eu tenho uma potência de potência. Em uma potência de potência, multiplica-se o expoente de dentro pelo de fora. Você repete a base, multiplica o de dentro pelo de fora. 4 vezes 2 dá 8. Mais, aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Em uma multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 4 mais 3, 7. Aqui novamente uma potência de potência, repete-se a base e multiplica-se o de dentro pelo de fora. 3 vezes 2 dá 6. Então eu tenho agora x à oitava mais 2x à sétima mais x à sexta. Exemplo de número 10. Eu vou pegar aqui x à nona menos x à quinta elevado ao quadrado. Bom, então x à nona é o primeiro termo, x à quinta é o segundo termo. Então fica primeiro termo, que é o x à nona, elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, x à nona, vezes o segundo termo, x à quinta, mais o segundo termo, que é o x à quinta, elevado ao quadrado. Repete o x, eu vou multiplicar o de dentro pelo de fora, 9 vezes 2 dá 18, menos, repete-se o 2. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, você repete a base x e soma os expoentes, 9 mais 5, 14, mais x à quinta elevado ao quadrado. Temos novamente uma potência de potência, repete a base e multiplica o de dentro pelo de fora, 5 vezes 2 vai dar 10. Exemplo de número 11. Eu tenho agora raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Olha, eu tenho 2 números irracionais. Esse número é irracional porque não possui raiz quadrada exata. O raiz de 10 também é um número irracional porque não contém raiz quadrada exata. Então fica primeiro termo ao quadrado, como o número está no radical, coloque em parênteses, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Aí pela propriedade dos radicais, o meu índice, quando o meu índice é igual ao meu expoente, eu cancelo. Então ficou apenas o 8. Ficou apenas o 8. Mais 2 vezes. Aqui eu tenho 2 radicais multiplicando. Pela propriedade dos radicais, eu só posso multiplicar 2 ou mais radicais se os índices forem iguais. Aqui é a raiz quadrada, o índice é 2. Aqui é a raiz quadrada, o índice também é 2. Então eu posso colocar em um só radical e multiplicar. 8 vezes 10 dá 80. Mais, note novamente, cancela o índice, cancela o expoente, ó. Ficou 10. Vou repetir 8 mais
2 vezes a raiz quadrada de 80 mais 10. Aí eu posso deixar desse jeito, como também eu posso pegar, ó, somar o 8 com 10 mais o 2 raiz de 80. O 8 mais o 10 vai dar 18 mais 2. Eu posso, esse 80 não tem raiz exata, mas eu posso fatorar esse 80. Para deixar de uma forma mais simplificada. Eu fatoro por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5. E 5 por ele mesmo, porque é primo, vai dar 1. Eu vou pegar de 2 em 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 5. Então ficará assim, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Repete o 18 mais 2 vezes. Aí eu vou observar, ó, índice igual a expoente, cancela, cancela, e esse 2, a base sai multiplicando. Então essa base sai multiplicando e essa base sai multiplicando. E quem ficou lá dentro apenas o 5. Fica 18 mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8, raiz de 5. Então aqui, ó, ficou na forma mais simplificada. Aí meu exemplo de número 12. Vou pegar agora raiz quadrada de 15 menos raiz quadrada de 11. Ó, e elevar ao quadrado. Então, novamente, temos dois números irracionais, porque eles não possuem raízes quadradas exatas, então vai ficar. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Então, primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Pela propriedade dos radicais, cancela o índice, cancela o expoente. Então, ficou apenas o 15, menos 2 vezes. O índice é o mesmo, então eu coloquei um só radical e multiplico 15 vezes o 11. Então, 15 vezes o 11 vai dar 165. Mais, aqui novamente, ó, índice igual ao expoente, cancela o índice, cancela o expoente. Ficou apenas o 11. Aí vai ficar 15 menos 2 vezes. 165 não tem raiz quadrada exata, mas eu posso fatorar esse 165. 1 mais 6, 7, mais 5, 12. Esse numeral divide por 3. Então vai dar no máximo 5, sobra 1, 15 para 3 dá 5. E agora 55 é por 5, vai dar o que? 11. E aí o 11 divide por ele mesmo. Então perceba que não teve repetição. Como não teve repetição, então não há necessidade de fatoração, porque a necessidade da fatoração é justamente para podermos tirar um termo de dentro do radical, né, que nós chamamos de extração. Então extrair é retirar um termo de dentro e colocá-la para fora. Como não teve repetição, não há possibilidade de fazer isso. Então repete o mesmo raiz quadrada de 165 mais o 11. Aí eu vou pegar o 15 mais o 11 menos o 2 raiz quadrada de 165. 15 mais 11, eu vou ter aqui 26 menos 2 raiz quadrada de 165. Então, esse aqui é o resultado final dessa expressão. Aí, exemplo agora de número 13. Eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado, mais k ao quadrado, w ao quadrado, elevado ao quadrado. Vou colocar aqui ao cubo para diferenciar.
primeiro e o último aqui, pronto. Ó, perceba que eu tenho aqui um produto, que é x ao quadrado y ao cubo mais k ao quadrado w ao cubo elevado ao quadrado. O que vai acontecer? Eu já tenho uma potência, ele vai ser elevado a uma outra potência, então nós vamos utilizar a propriedade do exemplo anteriores. Então ficará assim, esse é o primeiro termo, parênteses, primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, k ao quadrado, w ao cubo ao quadrado. Deixa eu apagar logo aqui. Então aqui repete a base, que é xy, e multiplica o expoente de dentro pelo de fora. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. Ó. E aqui, ó, como são diferentes, nós só vamos colar. Fica 2x ao quadrado y ao cubo, k ao quadrado w ao cubo. Aí vem, repete a base, KW, 2 vezes 2 dá 4, e aqui 3 vezes 2 dá 6. Aí só vamos colocar, pronto. Se quisermos colocar aqui em ordem alfabética, podemos colocar em ordem alfabética, não tem problema nenhum. Esses aqui ficariam primeiro, e o x ao quadrado e y ao cubo ficariam depois. Exemplo de número 14. Então ficará assim. Ao cubo b ao quadrado menos, vou colocar aqui, m ao cubo, m ao quadrado, elevado ao quadrado. Ó. Então, semelhante. Primeiro termo, a ao cubo b ao quadrado. Segundo termo, m ao cubo, n ao quadrado. Então fica primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, vou logo eliminar isso aqui, esse parênteses. Repete a base, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 2 dá 4. Aqui eu só vou colar 2a ao cubo, b ao quadrado, m ao cubo, n ao quadrado, mais. Repete aqui a base, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 2 dá 4. Pronto. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, espero ter sido bastante claro. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.